eu tenho o advogado tributarista especialista em agronegócio todas as sextas-feiras aqui, o Eduardo Berbigier. Eduardo, tudo bom? Bom dia, mais 60 bilhões, né? Que maravilha essas emendas. Só se fala em dezenas de bilhões. Falamos semana passada aí no nosso programa de gastos acima do teto, só acima do teto do funcionalismo público de 20 bilhões ao ano. Agora, esta demagogia das emendas, o Supremo endurecendo um pouquinho para fazer uma negociação e vão liberar 60 bilhões. É uma vergonha isso, né? Um quarto dos 50 bi, que é o previsto só para esse ano, é um quarto, como disse muito bem a convidada anterior, um quarto do orçamento livre da União. E a gastança continua, né? Através do ministro Toffoli foi recuperada aí a lei do quinquênio e aí os juízes passam a receber 1 milhão de bônus aí. Que beleza, hein? Hã? Outra, seguindo, né? Claro, a gente falou de semana passada, mas teve complemento essa semana, que em muitos casos o juiz ganhou mais dos penduricalhos, né? É, Acima do teto do que do próprio salário. é. Quer dizer, se concede essas ações grandiosas. O Paraná aqui concedeu ganho de causa para os desembargadores de milhões de reais por uns retroativos que ninguém sabe de onde vieram, eles parcelam, incorporam ao salário. É uma vergonha isso. Bom, vamos lá. Com a reforma tributária, você separou para hoje um tema que é bastante polêmico e mexe diretamente no bolso das empresas, que é a compensação do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. O que a reforma tributária está trazendo de novidade nesse caso aí? Exato. Mexe nas empresas e também nos produtores rurais, né? Principalmente produtores rurais, pessoa jurídica e algumas pessoas físicas que têm também conhecimento de CMS. O que acontece? Muitas empresas, produtores rurais, principalmente o setor do agronegócio por excelência, é um gerador de créditos tributários, elas acumulam crédito de ICMS. O que é isso? Elas vendem sem ICMS ou exportam seus grãos ou vendem operações internas que não têm e elas têm o crédito das compras, daquilo que elas compraram de insumos. Isso fica acumulado e a empresa faz dinheiro com isso. Em alguns estados ela transfere para outras empresas, compra máquinas agrícolas, enfim. É um reforço importante no caixa das empresas. As empresas contam com isso. Quando eu te digo que a gente vai descobrindo cada vez coisas mais nefastas da reforma tributária, porque são muitos artigos, então até a gente conseguir ler tudo e ter ideia do pacote de maldades, digamos assim, agora vimos essa questão dos créditos tributários. O que o governo fez? Inseriu um artigo, uma mudança do artigo 133 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e disse o seguinte: os créditos acumulados até o final de 2032 de ICMS têm até 20 anos, ou seja, 240 meses em parcelas para serem devolvidos. Isso é um absurdo, né? Muitas empresas no Brasil nem duram 20 anos, né? Imagina a empresa ter um direito, ter um crédito acumulado até o final de 2032 e ter que esperar 20 anos, a empresa ou o produtor rural. Então, o que nós estamos indicando aos produtores, às empresas, enfim, que façam um planejamento tributário para escoar o máximo possível dos créditos até o final de 2032. Então, precisa procurar um especialista nisso, um tributarista, mas vários estados têm as suas legislações hoje em dia. Alguns permitem compra de máquinas agrícolas, outros transferências para terceiros, a venda disso. Então, o que nós estamos indicando é que as empresas deixem o mínimo possível, as empresas, os produtores, de créditos de ICMS acumulados até o final de 2032 por mais esse absurdo da reforma tributária. 20 anos para receber um direito que é líquido e certo das empresas. A Lei Candir entra nesse meio aí também? Tem alguma coisa a ver com isso, BBG? Na verdade é o seguinte, a Lei Candir permite, que criou basicamente o acúmulo dos créditos, com a isenção de exportações e tudo, mas isso cada estado disciplina a forma como você faz esse ressarcimento. A Lei Candir prevê que é possível receber os créditos CMS, mas cada estado tem o seu sistema. São Paulo, por exemplo, tem um sistema chamado ECREDAC, que a empresa tem que juntar uma série de documentos, ou o produtor submete isso à Receita Federal e depois de homologado, ele está no sistema, digamos assim, ele está disponível. A empresa pode negociar, pode vender para terceiros, enfim, pode fazer dinheiro com esses créditos. Cada estado tem a sua legislação específica. Você viu que, inclusive, essa semana aí saíram várias medidas populares para tentar melhorar aí a credibilidade do atual governo, que está muito baixa, né? E uma delas foi a liberação aí do dinheiro do FGTS. Aí eu estava comentando isso um outro dia, aí
Aí um fanático aí, pelas coisas que são feitas aí, que não lê entre linhas, virou e falou assim, mas só está devolvendo aquilo que já é do trabalhador. Falei, sim senhor, meu amigo, mas na verdade está se livrando de um pepino, de um abacaxi, que são produtos do agronegócio que não tem nada a ver com esses apelidos. Porque, na verdade, quem retira totalmente o FGTS sai do FGTS, é exonerado do FGTS. Então, está se livrando de um abacaxi, na verdade, né? E, na verdade, tem que pensar uma coisa, né? O Fundo de Amparo ao Trabalhador, que gera os recursos do FGTS, usa esse dinheiro para várias coisas, né? BNDES, parte do capital do BNDES é do Fundo de Amparo ao Trabalhador, financiamento de moradias, enfim. E é mais uma incoerência do governo. De onde deveria vir o recurso da população? Por isso que dizem que o plano de maior transferência de renda do Brasil foi o Plano Real, que acabou com a inflação, que gerou estabilidade econômica. Por quê? O governo deveria estimular a produção e que as pessoas tivessem os recursos vindo do seu salário, da produtividade das empresas, enfim. O que o governo faz? Nós estamos vendo aí toda semana notícias, nós trazemos, infelizmente, notícias que desestimulam a produção. Agora, essa questão dos 20 anos do crédito tributário, várias coisas erradas na política tributária, e daí o governo agora, para resgatar a popularidade, quer dar dinheiro para a população. Não é assim que funciona, não é esse paternalismo. Agora vamos permitir o resgate do FGTS. Isso vai gerar inflação, porque é um dinheiro que a população não conta. Normalmente, teve um estudo de um economista ontem até, que dificilmente a população acaba investindo adequadamente esse dinheiro. Muitas vezes são compras de coisas supérfluas, quer dizer, então é o dinheiro, o governo despejando um pouco de dinheiro da economia para tentar resgatar a sua popularidade, porque saíram as pesquisas aí que o governo ontem ainda estava repercutindo, que o governo nunca esteve com uma popularidade tão baixa, né? 65% na média da população desaprova, né, o atual governo, né? Então isso é uma mostra de desespero. E criam medidas paliativas aí para dar dinheiro. Agora inventaram o tal do pé de meia. Sim, sim. São assim, o que o governo tenta atacar? Tenta falar para o seu público, né? O PT normalmente tem aquela faixa da população que é fiel, o governo está tentando se fortalecer em algumas outras que votaram, que ajudaram na eleição do presidente Lula na última eleição, e agora as pesquisas mostram que esse pessoal está desembarcando do governo, né? Não está apoiando. Então o governo tenta essas medidas desesperadas, tenta acenar com dinheiro, entendeu? E tentando jogar mais uma vez a população contra os empresários. Enfim, não, deixa que de vocês eu cuido. É o painho, né, Lula? Enquanto isso, eu sempre comento com o Silmar aqui, toda vez que sai nível de emprego, número de carteira registrada, etc., cresceu, diminuiu, a gente comenta aqueles que estão na informalidade, que é um número de 38,5%. Chegou a esse número com a pandemia, porque se criaram os home offices, né, o trabalho em casa, mas muita gente foi demitida e aí resolveu não ter mais carteira assinada. Então, o empregador não gosta de ter gente com carteira assinada porque tem um custo muito alto. O informal não paga imposto, não recolhe nem nada, e a gente tem aí 38,5% na informalidade, número que, na minha avaliação, como eu falei para o Silmar essa semana ainda, não vai sair disso, não. A tendência é aumentar ainda mais. Não, sem dúvida. E eu acredito o seguinte, em alguns estados esse número é maior ainda. A informalidade no Brasil é muito grande porque realmente não há um estímulo do governo, né? Às vezes nem o funcionário formal ali, ele não quer descontos, né, do registro em carteira, porque não é só o bônus, né? Tem o ônus também, né, dos descontos, recebe um valor líquido menor, enfim. E a falta de opções de emprego, né? Então, como o brasileiro é um povo empreendedor, muita gente vendendo produtos, enfim, se virando para sobreviver, né? Então, realmente, os números de formalidade são altíssimos. É isso aí. Vai sair no carnaval ou não? Eu estou indo para o Rio Grande do Sul hoje à tarde, de carro, 800 quilômetros. Mas é uma viagem legal. De Curitiba a Porto Alegre é uma viagem bacana. Eu gosto. Nós vamos para o litoral. Eu só queria fazer uma menção hoje, muito especial. Hoje, dia 28 de fevereiro, é o Dia Mundial da Conscientização para as Doenças Raras. Normalmente é 29, porque é um dia raro, né? Foi escolhido porque é um dia raro. E quando não é um ano bissexto, cai no dia 28 de fevereiro. Isso é muito importante, a população ter consciência disso. As doenças raras, conceitualmente, são doenças que atingem uma pessoa ou menos em cada 2.000 habitantes.
mas no Brasil são quase 8 mil doenças raras já identificadas, com 13 milhões de pessoas atingidas. Então, faltam muitas políticas públicas, né? Agora, com a reforma tributária, o governo reduziu para 0,05% os valores destinados a essas questões de justiça fiscal, enfim, como a nota fiscal paulista, por exemplo, que são revertidas para instituições. 0,05%. Veja bem, nós estamos falando em 60 bilhões de emenda, 20 bilhões de gasto acima do teto do judiciário, 5 bilhões para o fundo eleitoral e para as pessoas que precisam, porque muitas pessoas são carentes, humildes, a maioria dos portadores de doenças raras, o governo quer destinar 0,05%. E a senadora Mara Gabrilli fez uma emenda tentando elevar para 0,50% e não está tendo apoio. Então, realmente, é um fato triste, num dia especial, que é esse dia de conscientização das doenças raras, e peço às pessoas que se informem sobre isso. Existem muitas crianças, principalmente, atingidas pelas doenças raras e precisam de apoio, precisam de muitas coisas, né? Desde o básico, comida, até remedicação, enfim. Realmente é uma situação muito difícil que os portadores de doenças raras enfrentam no Brasil. Muito bem lembrado aí, assina embaixo esse seu pedido aí e essa sua conscientização para uma necessidade dos portadores de doenças raras, que precisam de um olhar mais atento, né? Não um olhar que nem fizeram recentemente com o BPC, aquele benefício da Previdência, estavam querendo mexer, não é isso? Agora deram um prazo aí para resolver esse negócio, mas está a questão jurídica ainda. Infelizmente, as pessoas precisam desses benefícios e dessas ajudas. Muito bem lembrado, BBG. Bom, hoje você não está trabalhando, não está no escritório, está em casa, botou um terno e gravata aí, mas acho que você está de sandália, cara de tira, hein? Já fiz umas 4 reuniões hoje. Eu queria sair mais cedo, logo depois do programa, não dá, tem mais 2. Acho que eu vou pegar a estrada bem no horário do movimento, do pico do movimento, né? Demorar 2 horas. Rapaz, uma vez eu estava indo aí para o sul, quando os meus irmãos moravam em Balneário Camboriú, e eu peguei esse movimento aí numa sexta-feira de carnaval, logo depois de Curitiba, mas paguei... Foi o ó do Borogodó. Era um trânsito que não terminava nunca. Cuidado na estrada, boa viagem, bom carnaval e até a semana que vem. Obrigado. Bom final de semana, bom feriado para todos. Até semana que vem. Semana que vem.